Amém, querido. Mais uma vez, graça e paz. Pode sentar. Esse tema, ou esse conteúdo de oração do Pai Nosso, nós iríamos dar ele muito próximo, mais para frente um pouco, né, que seria dentro do capítulo 6. Nós nem terminamos o capítulo 5, mas como nós temos aí 2 domingos que inserimos esse assunto, é importante a gente nos aprofundar dentro dele e ter um apanhado de maior compreensão. Principalmente, na verdade, no domingo agora, que o tempo foi mais corrido, eu praticamente trouxe ele como uma ministração e não como um estudo. Os irmãos sabem disso. Então, ficou parte do final para poder estar passando. E existiam algumas anuências com bastante profundidade que a gente acabou não falando. E a gente quer tratar nesse momento. Então, assim, é um conteúdo que nós estamos só adiantando, tá? Nós não estamos pulando assim, não. Como já entramos dentro dele, por causa desses 2 domingos, vamos dar continuidade e fecharmos esses versículos. Amém? Eu queria que você redobrasse bem a sua atenção, irmãos, porque a gente precisa construir uma linha de raciocínio desde o começo, tá? Desde o começo a gente precisa criar uma linha de raciocínio. Todas as palavras que eu falar aqui no hebraico para os irmãos, no grego para os irmãos, são palavras que a gente vai colocar isso tudo no grupo, tá? Então, assim, existem coisas importantes que eu queria que você anotasse, e todas as vezes que eu falar uma palavra hebraica, você cria um espaço e a gente e continua embaixo. Só cria um espaço, vai deixando linha para mim, tá? Você deixa uma linha, deixa 2 linhas, eu vou dizendo assim, ó, deixa 2 linhas, deixa 3 linhas, e depois você escreve a tradução, só para a gente poder ganhar tempo, porque o nosso tempo corre muito rápido, os irmãos sabem disso. E aí essas linhas que vão ficar em branco, a gente coloca então no grupo ele em hebraico, a tradução, porque aí fica mais fácil para os irmãos copiar depois, né? Eu não ficar perdendo tempo aqui soletrando letra por letra, que agora são frases compridas. É diferente de quando você fala uma palavra só e uma frase só em hebraico. Então, quando tem assim a frase comprida, fica mais difícil. Então, a gente não perder tempo com isso, a gente vai tratar dos assuntos, vocês vão anotando, eu vou pedir para anotar, daí a gente vai tentando compor todas essas informações até o final do nosso VCP de hoje. Eu só queria que, se a gente passasse ali, irmãos, algumas 10 minutos a mais, por favor, considerem essa demora, porque a gente está com um conteúdo muito atrasado, nós estamos com um conteúdo muito atrasado. Se eu não conseguir terminar até novembro, nós temos que estender até dezembro, e algumas pessoas em dezembro já começam a viajar. Então, eu preciso adiantar. Eu até comentei com o pastor a possibilidade da gente pensar num dia que a gente possa colocar mais um dia, tipo um sábado, ou um dia que os irmãos acharem por melhor, ou um domingo um pouco mais cedo. Os irmãos decidem, porque para mim qualquer dia que os irmãos decidirem para a gente adiantar. E outra coisa, quando nós considerar esse segundo dia, a gente considera só 1 hora, não mais do que isso, tá? Pode ser até um domingo 1 hora antes, pode ser um sábado 1 hora só. Nós não vamos passar de 1 hora. É só para a gente adiantar o conteúdo, tá, irmãos? Para a gente poder chegar em novembro e terminar com ele e agendar até um jantar para a gente encerrar o nosso conteúdo. Mas vamos lá. Primeiro vamos criar a linha de raciocínio, porque a oração do Pai Nosso ela não se estabelece só no versículo 9. A gente começou desde o versículo 5, você lembra? O versículo 5, então, o Senhor quer que nós venhamos viver um relacionamento genuíno. Por isso que ele fala da hipocrisia, não sejais como os hipócritas. Eu lembro que nós falamos sobre isso, o que representa o hipócrita no grego? Seria ator, fingindo, impostor. Então, assim, o versículo 5 ele nos leva ao entendimento de nós termos um relacionamento genuíno com ele. Depois, no versículo 6, nós temos 2 verdades muito importantes a gente acrescentar. Então, eu quero que vocês peguem essa linha de raciocínio, tá? Pega essa linha de raciocínio aí. Eu até mandei o Jonathan escrever, porque a gente vai pegar desde o versículo 5 até o versículo 13 e comprou uma frase inteira. Uma frase inteira não, na verdade uma história inteira ali, várias frases para compor um pensamento só. E aí ele coloca ali e os irmãos escrevem. Tá? Então, para compor essa linha de entendimento,
A gente pega, o Senhor fala, então precisamos viver um relacionamento genuíno. Esse relacionamento genuíno nos fará entrar, criar um ambiente de... Não precisa anotar isso, é só para os irmãos acompanhar a linha de raciocínio. Criar um ambiente de intimidade. Eu falei que o ambiente de intimidade pode ser o quarto. O quarto só é referência do que ele representa para a gente. Deve representar um ambiente de intimidade. Às vezes você está sozinha na cozinha fazendo a comida, você cria um ambiente de intimidade ali e começa a conversar com o Senhor. Não precisa estar de joelho. Basta que você crie esse ambiente de intimidade e cumpra os 3 requisitos para entrar no lugar inacessível. Lugar secreto, nós falamos isso no aramaico satá e citar no hebraico, que dá a mesma coisa, lugar inacessível. Tá? Então, orar, entramos no quarto, fechamos a porta do quarto e oremos ao Deus que está em secreto, ou seja, no lugar inacessível. E aquele que está no lugar inacessível, ele diz que vê o que está em secreto em nosso coração. Ou seja, o que Deus pesa é a intenção daquilo que você está fazendo. Quando ele diz assim, que ele acessa o nosso lugar secreto, ele conhece, não dá para ter duplicidade com Deus. Não dá para você fingir um relacionamento de intimidade que ele te conhece. Não dá que o sentimento que tem te levado a essa conversa, entrar no lugar inacessível, se dá por um sentimento de necessidade ou de egoísmo seu. Tá? Então a gente pega os 3 quesitos para entrar no lugar inacessível, nós falamos, lembra isso? No livro de Mateus capítulo 11, quando os discípulos perguntam para ele, Senhor, nos ensina a orar. Ora, nós falamos que cada discípulo, desde criança, sabe muito bem se relacionar e falar com Deus. Então ele não estava pedindo, nos ensina a orar a oração do Pai Nosso. O que eles queriam entender o propósito da oração que faria com que eles acessassem esse lugar inacessível. Tá? E nós vamos explicar isso, provar isso biblicamente, que isso não é fábula da cabeça do pastor Márcio. Tá? Hoje nós vamos entrar em algo profundo. Então, assim, lugar inacessível. E ele dá 3 lugares inacessíveis, aliás, 3 níveis para entrar no lugar inacessível. Primeiro ele fala lá no capítulo 11, versículo 9 e 10, ele diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. E eu falei, aí nós falamos de Tiago capítulo 4, versículo 3, isso vocês têm. 4, 3, quando diz assim, pedis e não recebeis, porque pedi mal para gastar o vosso próprio deleite. Então, ou seja, para entrar no primeiro lugar inacessível, eu preciso saber pedir. E aí, no mesmo versículo, no mesmo capítulo 11 de Lucas, no versículo 11 ao versículo 13, ele diz assim, qual pai que se um filho pede pão, ele dá uma pedra, ou pede um peixe, ele dá uma serpente. Vós sendo os maus, vocês sabem dar boa dádiva para os vossos filhos, ainda mais eu. Se alguém me pedir o Espírito Santo, eu lhes darei. Então, a chave que nos fará entrar nesse primeiro nível e no segundo nível é o Espírito Santo. Prova isso para mim, pastor. Provo. Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz, isso nós falamos, isso é a primeira aula, lembra a primeira pregação? Romanos 26 diz o seguinte, que o Espírito Santo nos ensinará a orar como convém, por causa da nossa fraqueza. E então ele intercederá com gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito Santo, a primeira intenção antes de nós entrarmos no lugar inacessível, ou nos 3 níveis, a primeira coisa é preciso trazer o Espírito Santo, buscar um relacionamento com o Espírito Santo para começarmos a acessar isso. É interessante, eu não sei se vocês já leram, quem já leu o livro Bom Dia Espírito Santo, do Ben Hinn? Bom Dia Espírito Santo, ele traz uma alusão, um entendimento a respeito do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque assim, quem cria essa intermediação entre nós e o acesso a Cristo e ao próprio Deus em si, o Senhor falou que ele é o intermediador, mas ele diz que ele deixa o Espírito Santo com um propósito. O Espírito Santo, na verdade, ele tem o propósito de nós alcançarmos o coração de Deus, nos direcionando. Não é o Espírito Santo que vai nos dar, na verdade, vai tomar posse da gente e a gente fazer uma oração. Não, é direcionamento.
E os direcionamentos vêm através de um relacionamento com o Espírito Santo. Por que isso é importante isso? Quantas das vezes isso aconteceu com você, o próprio Espírito Santo diz, não faça isso. E a gente acha que é de nós mesmos e acaba fazendo aquilo que o Espírito Santo nos proibiu de fazer e a gente acaba se dando mal. Entendeu? O Espírito Santo, ele direciona. O Espírito Santo usou um homem no passado, eu não me lembro onde está escrito, mas o Espírito Santo usou um homem, ele se amarrou todinho, ficou pulando assim, isso é até uma coisa, foi um ato profético, se acontecesse isso hoje, eu ia dizer que o profeta era louco. Se amarrou todo e disse para Paulo, Paulo, se você for para lá, para a Ásia Menor, é assim que vai acontecer com você. Ele se amarrou e ficou se batendo no chão. É isso que vai acontecer com você. Paulo diz assim, eu não tenho minha vida por preciosa. Ou seja, ele foi direcionado que ele não era para ir. Não naquele momento. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que ele foi apedrejado, quase morreu. Ele teve que se fingir de morto para não morrer de verdade. Tá? E no tempo certo, quando o Senhor realmente queria que ele entrasse nessa cidade, o Senhor disse para ele, agora se levanta, vai lá, e agora é o tempo de você entrar naquela cidade e pregar o Evangelho. Quando ele entrou naquela cidade, no tempo de Deus, aquela cidade foi impactada por ele. E quando ele entra no tempo errado, ele quase que morre. Então, assim, o direcionamento do Espírito Santo, ele não só nos livra, tem o propósito de nos convencer, de nos confortar, de nos aconselhar, mas ele tem o propósito de nos direcionar. Então, o Espírito Santo, e aí a Bíblia vai dizer, em Romanos 8, 26, que é ele que vai nos ensinar a orar como convém. Não foi isso que nós lemos? A orar, e a palavra é muito certa, quando ele diz assim, por causa da nossa fraqueza, ele vai nos ensinar a orar como convém. Como o Senhor espera que a nossa oração seja direcionada. Tá? E eu quero que vocês peguem essa linha de raciocínio. Então, para acessar um lugar inacessível, eu crio um ambiente de intimidade e, através do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, eu consigo entrar no primeiro nível, que é saber pedir, que é saber orar, que é saber tocar o coração de Deus. A segundo nível é buscar o Senhor com todo o coração. E aí nós falamos de Marcos 10, 30, quando ele fala que nós temos que amar o Senhor com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. O que está falando, irmãos? É buscar o Senhor com todo o coração. Amar o Senhor com todos esses quesitos, com a alma, com a mente, com o entendimento e com toda a força. Ou seja, chegar até Ele com toda a expressão máxima de necessidade. E aí a gente citou um exemplo de Salmo 42, quando o salmista diz, assim como o servo brama pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando ele faz essa comparação do servo, fala da capacidade do servo ficar 30 dias sem água, e depois quando ele vem, é o segundo animal que aguenta mais a sede, depois do camelo, mas quando dá a sede nele, ele vem desesperado uivando. E ele solta uma glândula sudorífica que faz que exale seu cheiro, um odor, e faz com que ele se torne uma presa fácil para os predadores. Então ele sai em desespero, bramando, correndo a corrente das águas. Ele sabe que os predadores estão à volta. Ele sabe a necessidade que ele tem daquela água. E ele sabe aquele desespero todo. Ele está dizendo, ele está acionando todos os predadores. E os predadores vão ao encontro dele. Só que ele faz quando ele encontra água. Ele não para beber a água. A primeira coisa que ele faz, ele mergulha na água. O Senhor faz isso. Porque a primeira coisa que ele precisa tirar é neutralizar o odor, o cheiro que atrai os predadores. Então ele mergulha na água e ao mesmo tempo ali ele já acaba matando sua sede. Os irmãos estão entendendo? Então o salmista, ele faz essa comparação, ele diz, assim como o servo brama, o desespero que ele tem para se livrar e para beber água dos predadores, do inimigo e saciar sua sede, nós precisamos ter esse desespero de estar com Deus, de se relacionar com Deus, de trazer esse sentimento. É isso que Jeremias fala no capítulo 29, versículo 13, quando diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Não é isso. Buscai o Senhor e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Aí no versículo 14, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando nós chegamos a Ele com essa inteireza de coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, isso fala de prioridade, isso fala de mostrar para Ele, Senhor, Tu é a coisa mais importante na minha vida.
Então isso vai mostrando que o nosso comprometimento, o nosso assim, eu consigo, sabe o que a gente precisa entender, irmão? Que a gente tem capacidade de ficar maratonando numa série de Netflix 2, 3 horas, mas não tem a capacidade de ficar 1 hora na presença do Senhor. Então qual é a nossa prioridade? Isso é buscar o Senhor de todo o coração. É esse nível de relacionamento. Então, entrar no segundo nível é se apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, tu é a coisa mais importante para mim. Tudo perde valor, tudo fica pequeno quando eu me prostro aos teus pés. E aí a Bíblia sabe o que é interessante? Até hoje o João perguntou para mim, pai, mas e o terceiro nível? Quando você passa pelo primeiro nível, que é saber pedir, quando você passa pelo segundo nível, que é saber se relacionar, quando você passa por esse nível, você está na frente de quê? Da porta. E ele disse, bate a porta. E a porta se abre. Sabe o que é mais interessante? Nós estamos falando de acesso a Deus. Mas o mais interessante é que a Bíblia diz que Jesus é a porta. Ele é a porta. Então a grande verdade é que o terceiro nível a gente entra através de Jesus. Jesus é a porta. Se o Espírito Santo me dá o entendimento de como saber me relacionar com Deus, buscar a Ele, no terceiro nível é Jesus que entra. É Jesus que abre. Ele é a porta. E aí a gente tem acesso direto. Por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse é o entendimento. Então a gente entra num lugar inacessível. Amém? Nós estamos numa linha de raciocínio, amém? Estamos na mesma página. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? E aí a gente chega. Quando você tem esse relacionamento com Deus, esse nível de relacionamento com Deus, você não vai ficar em vãs repetições, como a Bíblia diz. Vamos lá. Nós falamos do versículo 5 e do versículo 6. Olha o que o versículo 7 fala. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes mesmo de vocês pedirem. Então, quando nós temos um relacionamento com Ele, eu não preciso me repetir. Eu não preciso ficar pedindo, porque a própria palavra diz que mesmo antes da gente pedir alguma coisa, Ele sabe a nossa necessidade. Então eu não preciso nem falar para Ele. Pastor, não preciso falar com Ele? Não, porque no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, ou seja, a nossa necessidade será suprida. Então o que eu preciso, irmãos? É me relacionar com Ele. É a busca da intimidade. É a busca de estreitar esse relacionamento íntimo com o Senhor. Isso é uma verdade absoluta, porque isso começa a nos direcionar a forma como nós temos que buscar a Deus, a forma como nós temos que orar. Antes de pedir alguma coisa, depois da segunda parte da petição, não é nem para nós, é para os outros. Fala da oração, a Bíblia fala da importância da oração, da intercessão. E a Bíblia diz que quando Jó começou a interceder pelos seus amigos, o cativeiro foi mudado. Então, assim, a importância da intercessão. Primeiramente, eu acesso o coração de Deus, um lugar inacessível. Meu relacionamento vai me levar a isso. E esse relacionamento vai me mostrar que a prioridade de Deus é o reino. E o reino é poder ser um instrumento de Deus para benefício do reino. E eu vou ser benefício de quem? Instrumento para beneficiar quem? Meu irmão. Então entra a oração intercessória, entra aquela preocupação. Vocês não estão entendendo? Então ali eu não preciso estar com vãs repetições dentro das minhas necessidades, porque Ele sabe o que eu preciso. O que eu preciso é criar um ambiente onde eu possa acessar um lugar inacessível, tá? E aí a gente entra em algo profundo para corroborar com isso. Por isso que eu digo que a oração do Pai Nosso, ela não é só um entendimento do versículo 9 ao versículo 13. Não. É um versículo que compõe desde do quinto, que a gente começou do versículo 5, quando fala de relacionamento genuíno, é que nós vamos ter esse acesso a Deus. E aí a gente entra no versículo 9. E no versículo 9 ele fala para os discípulos, é a mesma coisa que ele fala para os discípulos em Lucas 11, quando eles pedem, ensina-nos a orar. Eles sabem orar. E aí o Senhor disse assim, então quando orares, agora eu vou explicar aqui, oreis assim. E aí ele traz uma profundidade no versículo 9 e no versículo 10, quando ele fala pedir, buscar e bater. É a profundidade. Mas ele usa o mesmo princípio para trazer uma verdade absoluta. Porque quando a gente entra no versículo 9 ao versículo 13, que é a oração em si do Pai Nosso, na verdade, irmãos, é um entendimento para o propósito. Ou seja, o Pai Nosso que está no céu, no versículo 9,
Quando orei assim, Pai Nosso que está no céu, na verdade não é uma oração. Na verdade não é uma reza. Na verdade, ele é um direcionamento para um propósito. Nós somos direcionados para um propósito. Nós somos direcionados para um estreitamento de intimidade. Nós somos direcionados para dentro do reino. Foi isso que eu falei no domingo. A gente não precisa sair para criar um entendimento, uma transformação, não. Eu preciso entrar para que dentro do reino eu consiga o entendimento e a transformação necessária para viver o reino de Deus. Então ele começa dizendo como Pai Nosso. Eu não vou entrar em profundidade nisso agora, tá? No Pai Nosso, como nós falamos domingo, quando ele fala Pai, é que ele quer estabelecer conosco um relacionamento de pai e filho. Ele quer estabelecer um relacionamento a intimidade de um pai e filho. Porque o reino de Deus é de pai e filhos. É o reino de Deus. O reino de Deus ele se estabelece como pai e filhos. Segunda coisa, que Deus, quando ele criou um governo, ele não criou um governo que os reis governassem. Ele queria um governo onde ele, como pai, fosse o direcionamento, o relacionamento e levasse extensivamente isso para os seus filhos. Ou seja, paternidade e transferência de paternidade. Então, essa foi a intenção do Senhor quando ele trata desse quesito Pai Nosso. Pai. Depois ele usa o termo nosso, como eu falei, porque ele usa no aramaico a palavra Abanu. Nós falamos sobre isso, que significa Pai Nosso. Mas se fosse algo individual, um relacionamento individual, se não importasse a unidade, se não importasse a coesão da igreja, ele diz assim, quando vocês orarem, ora assim, Pai Abani, que significa meu Pai. Entendeu? Se fosse algo de importância e relevância única e pessoalmente para nós oramos hoje e começar dizendo isso, quando vocês orarem, Abani, seria meu Pai. Mas ele começa dizendo Abanu, que é Pai Nosso. Porque aí traz o entendimento da coesão, da unidade. Traz o entendimento que eu sozinho não sou nada. Ou melhor, eu sozinho sou limitado. Quando ele fala Pai Nosso, ele está falando de unidade que gera produtividade. Vou repetir. Quando ele usa o termo nosso, isso você pode anotar, nós não falamos isso com coisa. Quando ele usa o termo Pai Nosso, ele está dizendo unidade que vai gerar produtividade. Explica para mim, pastor. É simples. Se eu consigo pregar o evangelho para 10 pessoas, como vão ser mais coisas? Se eu consigo pregar o evangelho para uma pessoa, se nós estamos em 2, nós conseguimos pregar o evangelho para 2 pessoas. Se nós estamos em 3, nós conseguimos juntos pregar o evangelho para 3 pessoas. Se a gente pode ter a intenção de levar uma pessoa, ir para o céu e levar uma pessoa conosco. Mas se nós estamos em 2, nós levamos 2. Se nós estamos em 3, nós levamos 3. Vocês estão entendendo que a unidade vai trazer produtividade? Então, por isso o termo Pai Nosso, Pai Nosso. Porque nós somos mais fortes quando nós estamos unidos. Nós somos mais fortes quando nós estamos remando na mesma direção. E isso é importante da unidade coesa. Porque a gente pode... Unidade, irmão, não é estar junto. Unidade é coesão. É quando nós unimos força para o mesmo objetivo. Para o mesmo objetivo. Então, assim, não é estar junto. É estar unido. E essa unidade vai fazer com que a gente produza, o nosso alcance seja maior. A nossa capacidade vai ser maior. Porque tem hora, só para você ter ideia, imagina o pastor Douglas, nós estamos toda segunda-feira fazendo visitas. Nós estamos fazendo isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos toda segunda-feira. Inclusive, quem quiser visita, pode procurar o pastor João ou a pastora Jane para estar agendando a sua visita na sua casa. Mas toda segunda-feira nós vamos estar juntos. Ou nós estamos junto, eu e o pastor Douglas, ou um de nós já está indo, mas nós vamos ter visita. Amém? Então, assim, o que eu quero que os irmãos entendam é que essa unidade vai ter um alcance maior. Porque imagina que hoje nós estamos falando de quantos? 40 membros. E quando nós tivermos 1000 membros? Nem se eu me revezasse com ele. 1 hora, 24 horas do dia, nós não conseguimos visitar 1000 membros.
Então, qual é o braço extensivo disso? Somos nós. A visita, a oração, o cuidado mútuo não diz respeito somente à liderança da igreja, diz respeito a nós como igreja. Eu posso, eu represento, eu vim aqui orar, eu vim aqui cuidar, o que tu precisa? O pastor não pode estar aqui. Nós estamos falando de poucas pessoas. Mas vamos pensar num grande coletivo, de chegar a 1000 pessoas. A gente pode, a gente tem capacidade. Se a gente começar a desenvolver isso, a gente pode. Lembra como no começo do VCP, quando nós falamos do pêndulo? Se a gente está aqui sozinho, se está todo mundo no pêndulo, quando aonde o pêndulo cair, vai ficar mais fácil a gente empurrar. Lembra disso? Quando a gente fez o exemplo do pêndulo, quem lembra? Levanta a mão, só para saber. Não lembra do pêndulo? A pessoa fica no meio, fica aqui um ciclo de pessoas, aí um vai caindo para cá, vai para cá, você só coloca a mão. Quando um sai, o que está do lado vai fazer uma força muito maior para levantar. Então, esse é o exemplo perfeito do pêndulo, da unidade, da coesão. Fica mais fácil, não fica pesado para ninguém. Amém? Então, esse entendimento mais profundo, quando ele fala Pai Nosso, significa um Pai que está à disposição de todos, com uma só verdade, com um só legado. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de legado. Deus, nosso Pai, transfere para nós essa herança de paternidade para nós. E a gente vive junto, num só legado. Ou seja, nós estamos dentro de um barco remando para a mesma direção. E não remando um para cá, outro para lá, senão o barco não sai do lugar. Esse é o problema. Sabe por que as coisas não acontecem? Porque tem muita gente dentro do barco, uns remam para cá, outros remam para lá. O barco fica assim, ó, não sai do lugar. Agora, quando você pega uma coesão, quando você pega uma igreja direcionada, com uma visão, com um propósito, remando do mesmo lugar, queridos, vocês já viram aquela competição de barco que tem vários remadores? Vocês perceberam uma coisa importante? Tem que estar em sincronia. Para ir mais rápido, não é um que se mata mais do que o outro, não. É todo junto, na mesma sincronia. A sincronia faz com que o barco pegue mais velocidade. Então essa é a verdade. Sincronia é estar no mesmo propósito e no mesmo pensamento. Estão pensando a mesma coisa. Amém? Pai Nosso. E aí entra algo que eu preciso aprofundar agora. Tá? Ele diz, Pai Nosso que está onde? Opa! No lugar inacessível. Ele não está na terra. Ele está no céu. Então, tudo que diz respeito ao Pai tem por direção ao céu. E nós falamos domingo o que representa o Shamaim, ou Shamarrim, na verdade. Céu representa conexão celestial, é o Shamarrim. Quando ele fala assim, Pai Nosso que está no céu, é assim que os judeus entendem. Abba nu Hamaim, ele está dizendo Pai Nosso, que nos dá direcionamento, que é nosso, que está no lugar inacessível, que nós precisamos acessar esse lugar, nós precisamos estar em alinhamento com esse lugar, em sintonia com esse lugar, nós precisamos estar sendo uma resposta na terra do que é esse lugar, por isso que ele fala, seja feita a tua vontade no céu como na terra. Nós falamos sobre isso, lembra? No domingo? É a mesma coisa, mas olha só a profundidade disso. A profundidade disso, para a gente entender o Shamarrim, ter essa conexão com o céu, a gente precisa primeiro entender algo profundo. Dá só um segundo. Tá. Para eu alcançar a Shamarrim, a conexão celestial, é o acesso ao lugar inacessível, eu preciso atender à expectativa do Pai. E isso é profundo, porque todo direcionamento vai vir do céu. Se eu não estiver alinhado com o céu, eu não atendo à expectativa do Pai.
Então eu preciso primeiro entender algo a respeito de fé. E aqui agora muda tudo, tá? Fé. Muda o entendimento e muda o raciocínio. Vamos lá. Agora vocês precisam anotar. Fé. Como é que eu acesso a Deus? Como é que eu me relacionamento com Ele? Não é através da fé? Não é? A gente tem acesso ao céu, o lugar inacessível, logo, o Espírito Santo, que vai nos ensinar a orar, mas tudo isso tem uma base, tem um fundamento, é a fé. Né? Hebreus 11 diz o quê? A fé é o fim e fundamento do que se esperam e a prova do que se vê. Olha como você vai ter uma outra clareza a respeito de fé. Eu preciso do meu celular, filho. Corre lá para mim no carro, rápido que eu peguei algo. Eu busquei algo na internet para ler para os irmãos entenderem. Está bem no console, filho. Fé no hebraico se chama emuná. Pode até escrever. Emuná. E-M-U-N-A-H. Emuná. No hebraico é emuná. E-M-U-N-A-H. Emuná. Primeira coisa que nós temos que entender. O judeu, ele não reconhece e não entende a palavra fé. Só existe um versículo no Velho Testamento, que eles estão no Velho Testamento, amém? Tudo que eles embasam, a lei, a fé, tudo que eles embasam, relacionamento, está no Velho Testamento. Ele não tem o Novo Testamento. Ele tem a Torá e o Talmud, que é todas as leis que vêm depois da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, vamos lá. Eles não reconhecem a palavra fé. O que eles reconhecem é a palavra emuná, que não tem um significado. Ela tem um sentido. É diferente, eu já expliquei para vocês outra vez. Uma coisa é o significado, outra coisa é um sentido. Então, assim, por que eles não reconhecem a palavra fé? Porque para nós, fé tem um significado. Para o judeu, emuná é um sentido, tá? Mas antes de entrar nessa parte de emuná, eu preciso que você entenda o seguinte, vamos lá. Ele não reconhece, no Velho Testamento você não vai ver nenhuma vez escrita a palavra, com exceção Abacuque, já no final. E Abacuque, ele é o último momento profético de Deus, escrito na Bíblia. Porque depois passa-se 400 anos até Jesus vir para trazer de novo a palavra revelada através de Jesus. Tá? Aquelas folhas em brancos que ficam entre o Velho e o Novo Testamento que tinham, hoje acho que não tem mais, as folhas em branco, representam 400 anos que o Senhor ficou calado. A última palavra profética revelada foi para Abacuque. E aí em Abacuque, que nós vemos a palavra, escute, a palavra no capítulo 2, coloca para mim, Abacuque 2. É o primeiro homem no Velho Testamento que ele tem um entendimento da palavra fé, da palavra emuná, tá? Fora isso, você não vai ver nada no Velho Testamento falando de fé. Se fala atos de fé, se tem atos de fé. Hebreus 11 vai falar de atos que houve de fé, mas a palavra fé é única e exclusivamente no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, mas eu quero pegar o versículo 1, versículo 3, versículo 4. É único e exclusivamente nisso. Mas é uma palavra revelada. É algo, porque nós vamos ver que Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, diz que o arco se abre. Ou seja, ele abre uma visão espiritual e ele começa a entender muitas coisas. Tá? Mas vamos, olha só, no versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Você pode ver que aqui ele começa algo como ele estivesse em oração, esperando uma resposta de Deus, amém? Da queixa dele, do que ele está falando com o Senhor. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu, escreva, pode ver que é uma revelação. Escreva claramente a visão que eu estou te dando em tábuas, para que se leia facilmente. 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ele queria se estabelecer através de Jesus. Ele está dando para Abacuque uma revelação para um tempo designado, ou seja, no momento que
a palavra profética seria liberada novamente, vinha através de Jesus, o Novo Testamento. Tá? Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará, ou não tardará, em algumas versões. Tá? Essa resposta é Jesus. Ele virá e não espera, porque ele virá e não tardará. Versículo 3. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Aqui está nessa versão aqui, está a fidelidade. Mas é a primeira vez que a palavra fé é usada no versículo 4. Olha o versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante, não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz e apanha para si todas as nações, juntas para si todas os povos. Aqui ele está falando a respeito da visão que Abacuque vê quando os assírios vão invadir Jerusalém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele usa esse termo, o justo vai viver pela fé. Ele está falando que o justo vai andar pela fé. A mesma palavra, ela é falada do mesmo jeito através de Paulo, no livro de Gálatas, no livro de Romanos e no livro de Hebreus. Tá? Pode falar, pastor. Aquela página branca da Bíblia, os 400 anos que Deus não falou com o povo do Egito. É os 400 anos que eles viveram no Egito sem Deus se manifestar com eles. Então, Deus tem aquela página branca. Amém. Vamos lá. Até aqui os irmãos entenderam? Onde que eu estava? Emuná. O significado ou o sentido de emuná. Anote aí. Para o judeu, o que é emuná? Não, os irmãos não precisam acreditar em mim não, tá? Os irmãos podem pesquisar isso aí. Pode pegar emuná, escreva o que representa emuná. Está lá no pai dos que não sabem. De emuná. Emuná representa fé. Representa a fé. Porque para o judeu ele não conhece a palavra fé. Por isso que eu volto a dizer, em Abacuque é a primeira vez de uma palavra para o tempo determinado que o Senhor se manifesta como fé, tá? Que é apresentado fé. Existiu o ato de fé. Não se dá, o ato era uma emuná, é um sentido, é um entendimento. Mas a palavra fé escrita foi só aqui, tá? Depois nós vamos ver todo o Novo Testamento está falando de fé, tá? Vamos lá. Emuná, o sentido dela é portal para outra dimensão aonde estaremos seguros. Olha, diferente. Nada a ver com o que a gente aprende de fé, né? Ó, emuná, portal. Como é que o judeu vê a fé? Como é que ele exercita a fé? Ele vê a fé como uma emuná, um portal para uma outra dimensão aonde nós estaremos seguros. Por que ele entende assim? Porque desde o princípio, quando Jacó ele trata a Betel, que ele chama de casa, ele estava em outro lugar senão a casa de Deus, ele trata aquele lugar como um local de portal. É por isso que a briga, que é onde deveria ser o templo, está bem na mesquita de Omar, bem no lugar. Então eles consideram aquele lugar como o lugar que Deus escolheu para ser a casa dele. Tá? Então essa é a briga ferrenha que tem até hoje, para demolir a mesquita de Omar, para se construir um novo templo. Só que já estão negociando aí um terreno atrás dessa mesquita, que faz parte da mesma montanha. Eu vi esses dias agora. Estão negociando isso. Então, assim, a proposta da construção do novo templo, né, da terceira construção do templo, que é realmente o templo do fim, já está se dando. Já tem até uma maquete e agora tem o projeto dentro desse outro terreno. Falta só o concílio judeu decidir. Vamos aceitar isso mesmo? Não vamos quebrar nada disso aqui? Para não ter guerra, para não ter coisa, vamos aceitar isso? Falta só isso. Essa decisão. Eles chegaram num consenso. Fazemos aqui ou derrubamos aqui, entramos em guerra com a Palestina e deixa o pau torar. Só falta isso. Tá? Mas vamos lá.
Então, para um judeu, emuná é um sentido, ou seja, é um portal que você atravessa para ter acesso a Deus, um lugar inacessível, que nesse portal ele vai te trazer segurança. Você lembra que nós falamos aqui, quando a Bíblia diz que a fé, eu lembro que eu falei que é uma porta, é o primeiro passo para o mundo sobrenatural? Eles acreditam assim também. Eles acreditam que é um portal para acesso ao mundo sobrenatural, para se relacionar com Deus. Mas o entendimento dele vai um pouquinho mais além, ele fala de segurança. E nós temos base bíblica para aquilo que ele fala. Quer ver? Salmo 127, versículo 4 e 5. 127, coloca para mim. Salmo 127, 4 e 5. O que corrobora para isso? Nós temos vários versículos que corroboram para isso. Nós temos Romanos 5, 1, 5, nós vamos falar. Nós temos o Hebreus 11, 2. Nós temos Hebreus 10, 19. Nós vamos falar tudo desse, como que esse sentido para eles a respeito de fé. Então tá. Fé para eles, então, é uma conexão. Para você acessar esse portal, você faz uma conexão. Você se conecta terra e céu. Amém? Então, Pai nosso que está no céu, é o que o Senhor está ensinando. Nós criarmos essa conexão para acessarmos o lugar inacessível que é céu, onde o Senhor está. Tá? Eu vou mostrar bases bíblicas para isso, para corroborar o que eu estou falando. Vamos lá. Perdão. É 27, tá? A fé, ela na verdade nem tem um significado. A fé é uma palavra chamada emuná. Emuná é um sentido. Emuná é um sentido. Qual é o sentido? Essa emuná, para eles, o que faz sentido é um portal que se abre para acesso ao mundo espiritual, onde você entra nesse mundo espiritual para ter segurança. É isso que é fé. Porque todas as vezes que eles se relacionavam e exerceram a fé para isso, eles primeiro eles entendem que isso era um portal. Jacó deixa esse entendimento para eles. Quando ele chama daquilo aqui é Betel, é a casa, onde a gente cria um portal que sobe, uma escada que sobe entre céu e terra, que sobe e desce com resposta e sobe e desce com pergunta. Os irmãos estão entendendo? Então, sentido figurado. Sentido figurado. Aí é que vai estar o sentido figurado. Tá? Na verdade, não é o sentido figurado. E eu vou entrar em algo, porque existe uma palavra. Por que a gente tem que ter bem entendimento a respeito disso? E eu vou dar um exemplo bem claro para os irmãos entenderem. Mas vamos lá primeiro. Eu quero primeiro mostrar para você no Salmo 27,4. Depois a gente entra depois em Romanos. No 27,4, olha o que diz. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Nessa versão não está aí. Eu procuro. Vamos na versão que é mais conhecida. Procura para mim a versão que é mais conhecida. Não é essa, Levi. É a Almeida Corrigida Fiel. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Até dá. A outra diz assim, ó. Uma coisa pedi e a buscarei, para que possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Até aí está normal. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Quando ele fala templo aí, ele não está falando templo, ele está falando templo do Senhor. Tá? Ele está falando templo do Senhor. Quando a gente fala de Salmo 24, no Salmo 24 ele diz assim, ó, quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá no seu lugar santo? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, tá? Então ele está dizendo assim, uma coisa eu tenho pedido, ó, pedi, primeiro acesso, buscarei, segundo acesso, para que eu possa o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias. O salmista está dizendo, é Davi. Ele está dizendo o seguinte, que uma coisa ele tem pedido e buscado. Pedido e buscado. Primeiro nível, segundo nível, buscado. Para que ele possa estar num lugar inacessível. Na casa do Senhor, todos os dias. Ou seja, todos os dias ele precisa estar em relacionamento com Deus. Amém? Na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Para que eu possa contemplar a formosura do Senhor. Ou seja, um relacionamento onde você encontra a intimidade. Tá? Não é ver o Senhor face a face. Mas é no sentido de intimidade. Contemplando o Senhor para fazer o quê, irmãos?
para inquirir o seu templo, para contemplar a formosura do Senhor. Ah, tu já mudou? Passo a morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Na verdade, inquirir seria aquela palavra que nós estávamos lá, direcionamento. Ou seja, quando nós estamos num lugar inacessível, nós estamos buscando dele direcionamento. Ou seja, o que o céu tem para estabelecer aqui na terra. Aquilo que está no céu, estabelecer na terra. Então, ele busca o quê? Direcionamento. Amém? Tem alguma dúvida aí, irmãos? Versículo 5. Olha só. Por que eu preciso desse direcionamento lá num lugar inacessível? É o que está escrito aqui. Davi já tinha esse entendimento. Porque no dia da adversidade, ele vai me esconder no seu pavilhão. Olha de novo a palavra anotando aqui é muita coisa. Satar, ou citar. Satar, no aramaico, é esconderijo, oculto e lugar inacessível. Olha aí de novo. Ó. Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. É no lugar inacessível. Amém? Os irmãos estão acompanhando aí o raciocínio? Mas o mais interessante é isso aqui, ó. A diversidade, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Sabe o que é pavilhão, irmãos? Pavilhão, na verdade, era boa tradução para isso daí, para os irmãos entenderem. Pavilhão era um lugar onde o rei estava. Era o último lugar, era a última fortaleza. Era o lugar mais difícil, você tinha acesso. Você poderia ter todo o castelo, todo o reinado. Primeiro ele tinha os muros que guardava a cidade, e depois a última defesa era o castelo. A penúltima defesa era o castelo. Depois da penúltima defesa era o pavilhão, a sala do trono. A sala do trono era o pavilhão. Só podia entrar, aí a gente vê no livro de Esther esse conceito. Só podia entrar na sala do trono quem o rei permitisse. E se alguém entrasse e não fosse convidado, se ele não levantasse o cetro como ele levantou para Esther, era morto na hora. Porque esse lugar era o lugar de reclusão. A sala do trono era o lugar, era a última defesa do rei. Era um lugar inacessível. Ninguém podia, eu quero entrar na sala do rei. Opa, você só entra se for convidado. E se entrar, se ele não levantasse o cetro, dando permissão, na hora o soldado tinha que matar essa pessoa. Por isso Esther jejua lá, prepara lá para poder entrar, leva o povo todo em jejum para poder entrar sem convite na sala do trono. E olha o entendimento que Davi diz. No dia da adversidade, ele vai me levar para a sala do trono. Não está entendendo? Era o último lugar, era o esconderijo, era a defesa. Por isso o judeu tem a palavra emuná, como um portal que me leva para um lugar de segurança. Amém? Amém? Por que a palavra emuná, ela tem tanta relevância para a gente? Existe um porquê. Porque existe uma outra palavra que a gente desconhece, chamada fideísmo. Fideísmo é uma palavra que a gente conhece. Deixa eu explicar para você o que é fideísmo. Peguei aqui no Wikipédia, para ser mais claro para os irmãos. Fideísmo, no latim, fidelis, que significa fé. Fideísmo, do latim, fides, que significa fé. É uma doutrina religiosa. Depois os irmãos procuram, só coloca procurar no Google. Aí está no Wikipédia, o melhor entendimento está no Wikipédia. Tá? Fideísmo, do latim fides, fé. Uma doutrina religiosa, depois os irmãos procuram lá, só procurar no tá? E a melhor entendimento é a Wikipédia, tá? Uma doutrina religiosa que prega as verdades metafísicas, ou seja, coisas sobrenaturais.
morais e religiosa, como a existência de Deus, a justiça divina após a morte e a imortalidade. São inalcançáveis através da razão e só serão compreendidas por intermédio da fé. Ela foi condenada, essa ideia de fé, ela foi condenada pela Igreja Católica naquela época onde houve o Concílio Vaticano. Tá? A própria Igreja Católica, ela condena esse tipo de fé, mas vou explicar por quê. Pelo seu líder da época, que foi o Papa Pio IX, no século XIX, por meio do Concílio Vaticano. Os fideístas procuraram se esquivar de qualquer tipo de argumentação para que se possam apoiar a fé em Deus sem qualquer tipo de racionalização. Esse é o problema. Ele está dizendo assim, que a fé, ela precisa ser irracional. Ela não pode ser racional. Tá? E o próprio apóstolo Paulo diz que nós precisamos apresentar nosso culto, né? Nós chegarmos a Deus com o que, irmãos? Com um culto racional ou irracional? O que a Bíblia diz? Com um relacionamento racional. Então, daí já se justifica. Por isso que a própria Igreja Católica, ela refuta essa ideia. Mas por que existe esse fideísmo? Porque a gente precisa separar a fé que é empregada em pessoas, em coisas ou animais. Tá? Porque lá, o cara da Índia, ele tem fé que a vaca é uma divindade. É fé ou não é? Ele crê que ele pode, através da vaca, romper o sobrenatural. Ele crê, os irmãos estão entendendo? A diferença desse tipo de fé, de fideísmo, a gente precisa criar esse entendimento. Porque quando nosso relacionamento é um relacionamento de fé fideísta, nós criamos expectativas nossas, e não expectativas no Senhor. Lembra que eu falei que quando a gente fala Pai Nosso que está no céu, nós precisamos atender a expectativa de Deus? Explicar. Quando você diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova da coisa que você não vê. Vamos lá. A palavra espera, ela cria expectativa. Amém? A palavra espera, ela cria expectativa. Você está usando uma fé. Agora, que tipo de fé você está usando? A fé emuná, que se conecta com Deus, ou a fé fideísta? Qual é a diferença, pastor? Porque a fé fideísta, ela não é racional, ela é irracional, ela é promovida através do nosso desespero, da nossa necessidade. Vou explicar mais um pouco. Quando você cria uma expectativa, essa espera de fé fideísta, você então cria uma expectativa humana e não uma expectativa espiritual, do céu. Você cria uma expectativa terrena. E é onde a gente muito se frustra. Muitas pessoas deixaram o caminho do céu, o relacionamento com Deus, por quê? Porque foi uma fé fideísta, que criaram expectativa própria, ou seja, pessoas que deixaram Jesus porque o Senhor não curou algum parente dele, algum filho, alguma esposa, e disse assim, eu cria que tu ia curar, tu não curou. Não quero mais relacionar contigo. Porque tudo aquilo que você cria expectativa humana pode gerar frustração. Quem está entendendo isso? Você pode se frustrar. Ei, não aconteceu o que eu queria. Eu não quero saber essa fé. Eu não quero saber se Jesus não. Então, esse é muito dos motivos de muitas pessoas terem um relacionamento egocêntrico com Deus. Porque se ele não der aquilo que ele quer, porque ele está exercendo a fé. Mas é uma fé fideísta. É uma fé que ela é irracional. Ela é o que eu quero. Ela é irracional. Você quer entender o que é um relacionamento emuná e um relacionamento fideísta? Vou explicar para você. É bem fácil para você entender assim. Imagina que nós estamos num prédio pegando fogo. Fumaça, você não vê mais nada. É aquela mesma história lá do que aconteceu lá em Santa Maria lá. Fumaça pegou, fogo pegou, e a fumaça você não enxerga mais nada. Você está desorientado. Nesse dado momento que você está desorientado, você está em desespero. Nesse dado momento de desespero, dizem algumas pessoas
que sobreviveram, que viram uma mulher toda de vermelho chamando muita gente para dentro do banheiro. É para cá! Todo mundo foi nessa fé. Entrou dentro do banheiro. Foi um dia de morrer asfixiado. Com asfixia. Eles viram. Existem relatos que viram uma mulher de vermelho chamando uma moça que se salvou. Eu vi essa história. De uma moça que se salvou, que ela sabia que a direção era para cá. Ela viu uma mulher toda de vermelho chamando o povo todos para cá. Vem para cá. E entraram tudo dentro do banheiro. Mais de 40 pessoas morreram dentro do banheiro. Ah. Por quê? Porque eles seguiram uma fé... Isso, fideísta. Eles olharam e viram aquela chamada como um bloco de salvação. E foram para ela. Foi uma fé irracional. Agora me diga uma coisa. Se nós estamos dentro desse mesmo ciclo, se aí a gente vê alguém com um uniforme de bombeiro nos chamando, vem para cá. Isso é uma fé racional. Porque a gente olha ele vestido de bombeiro, ou seja, ele sabe o que está fazendo. Ele foi treinado, preparado para viver aquilo. Então, assim, quando ele chama, ele assume a responsabilidade. A minha fé é minar, ou seja, eu estou indo em direção daquele que vai me dar segurança. Amém? Isso é a fé minar, diferente dessa fideísta. Então, a gente precisa dividir muito isso. Então, quando ele fala, Pai nosso que está no céu, ele está falando que nós precisamos, ele está lá no céu, nós precisamos criar essa conexão. Meu relacionamento para ele precisa ser um relacionamento embasado nessa eminá, e não nesse fideísmo. O fideísmo, ele é cego, o fideísmo, ele é desorientado, o fideísmo, ele segue uma razão própria, aliás, é irracional, porque ele segue uma razão egoísta. Ela não tem base racional. A nossa base racional no nosso relacionamento com Deus é embasado em testemunhos pessoais. Prova para mim, pastor. Hebreus 11:2. Coloca para mim aí. É por isso que ele está dizendo, agora quando você tem esse entendimento de emuná, agora você vê diferente. Ó. Vê primeiro Hebreus 1. Quando você está com o entendimento de emuná, olha só. Ora, a emuná é o firme fundamento, ou seja, fundamento é algo que já existe. Ela compõe a edificação de algo em cima de algo sólido, de uma rocha inabalável, fundamento. Ou seja, ora, a emuná é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas espera de Deus, e não da minha espera. E não da minha expectativa, da expectativa de Deus. E a prova das coisas que não se vê. Como é que eu vou? Quem espera, irmão? Tem que ver. Você espera algo que você não vê. Quem quer ver, não espera. Então, quando você cria a expectativa do que Deus quer, você começa a visualizar algo que ainda não aconteceu. Amém? Os irmãos vão entender aqui, versículo 2. Porque por esse tipo de fé, dessa emuná, por elas alcançaram o quê? Testemunho. Para ter testemunho, tem que ter experiência. Amém? Para eu ser testemunha, eu preciso ser o quê? Eu tive que passar por essa experiência. Então, é um relacionamento meu com Deus, que eu passei por uma dificuldade, essa dificuldade eu experimentei, e Ele me socorreu lá, e hoje eu sou testemunha. Esse é o nível de relacionamento, esse é o nível de fé. A gente se conhece tanto, que se alguém quer falar alguma coisa, ele não, eu conheço ele. Você está falando, não é verdade. Eu coloco minha mão no fogo por ele, porque eu conheço. Dentro dessa área, você está equivocado. Então, quando você testemunha de algo que você experimentou, viveu, tem convicção, aí o Romanos fala de convicção. Vamos lá? Romanos 5, 1 a 5. Romanos 5, versículo 1 a 5. Você pode anotar. Olha lá. Temos sido, pois, justificados pela emuná, temos paz com Deus. Olha o que a emuná faz, me traz paz. Abre-se essa conexão, porque através desse portal eu sei que lá eu vou estar seguro, no pavilhão dele, vou ter direção no pavilhão dele, tá? E aí eu vou sentir o quê? Depois de ser justificado através da emuná, eu vou ter paz. Justificação e restauração. Lembra?
Justiça, justificação, restituição, restauração. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. O Senhor vem para nos restituir a presença dele. E uma vez justificados nessa emuná, através dessa conexão com ele, eu vou ter paz. Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quem promoveu essa paz com Deus. Esse relacionamento, essa intimidade, essa conexão. Jesus, ele é a porta. Pela qual também temos entrada pela emuná. Olha só, olha de novo, para vocês entenderem novamente portal, dimensão, coisa. Eu tenho entrada através da emuná a esta graça, o favor de Deus. Graça é favor de Deus, favor merecido de Deus. É onde ele vai estar, é o portal de direção. Eu vou ter entrada através da emuná a esta graça, a qual estamos firmes. Lá nós estamos firmes, nós estamos seguros. Lá nós estamos criando expectativas humanas, nós criamos expectativa de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. De novo, a esperança da glória dele. É da minha glória? Se eu esperar aquilo que eu quero, é da minha glória? É. Se eu esperar o que Deus espera, é para a glória dele. E não somente isso, mas também nos gloriamos, olha o que o apóstolo Paulo fala, de novo, da diversidade, pavilhão. Nos gloriamos na tribulação, sabendo que ela vai produzir o quê? Paciência. Eu vou ficar em paz, de novo, porque eu estou dentro do pavilhão dele. Eu estou seguro. A emuná vai me conectar para um lugar de segurança, de tranquilidade, de paz. Então, eu tenho paciência, e essa paciência vai produzir o quê? Experiência. Versículo 4. Essa paciência vai me produzir, vai me levar à experiência. Eu já estou lá dentro. Estou na paz. Experimentei uma experiência, sou testemunha de algo que realmente aconteceu, mesmo Deus que me livrou do passado, eu sou testemunha, eu sou experiente, isso me gera paciência, me gera essa experiência, e a experiência vai me gerar o quê? Uma viva esperança. Por isso que ele diz que ela não traz confusão. Amém? Vamos pegar a linha de raciocínio? Então eu crio um ambiente, eu me relaciono, eu tenho um relacionamento genuíno, e esse relacionamento genuíno vai me fazer eu criar. Esse relacionamento genuíno vai fazer eu criar. Acabei esquecendo, Jonathan. Mas acompanha agora aí. Esse relacionamento genuíno vai fazer eu criar um ambiente de intimidade. Esse ambiente de intimidade, ele vai me levar ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo vai me levar ao primeiro nível, ao segundo nível, e eu chego no terceiro nível, que é Jesus, é a porta. Essa porta, eu atravesso ela, esse portal, através dessa emuná, e eu chego num lugar de segurança. Amém? Compõe isso aí para mim. Vou deixar essa bomba para ti. Compõe isso aí para mim. A emuná vai me levar para um lugar de segurança. Naquele texto lá. Então, essa experiência vai me trazer uma viva esperança. E aí, coloca o versículo 5. Não, eu estou te pedindo mais, né? Está escrevendo. O versículo 5 vai dizer, e a esperança não traz confusão. Amém? E a esperança não traz confusão, porquanto é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ó, nos foi dado. Amém? Está fazendo sentido para os irmãos? Nós estamos dentro de uma linha, nós estamos na mesma página. Está fazendo sentido para os irmãos? Então a emuná, nós temos acesso a ela através do Espírito Santo, através de Jesus, um lugar inacessível, e ele vai me levar, é um entendimento, isso é fé. Tá? Então, toda vez que você olhar fé, mude o fé por emuná. Porque quando você colocar emuná, você vai levar que é um portal onde você vai ter acesso a Deus, lugar de segurança, onde as expectativas não são nossas, as expectativas são o que Ele quer. Porque tudo que Ele faz, até nas nossas perdas, até na nossa dor, tem um propósito. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem do que ama a Deus são chamadas segundo o seu propósito. Ou seja, quando eu chego lá, Ele está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Eu não crio expectativa, porque eu sei o que Ele está fazendo. Amém? Horário. Ó, foi embora o horário. Só para corroborar isso aí. Hebreus 10, 19, 23. Tem mais. A palavra de Deus, ela vai enriquecendo, nos fortalecendo, nos direcionando, nos orientando. Isso é necessário anotar, tá? Porque os versículos eu não vou colocar lá no coelho, não. Só vou colocar tudo que é hebraico. Hebreus 10, do 19... Acho que eu coloquei aqui. Do 19, 23. Olha lá. Tem
Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar onde? A emuná me dá ousadia para entrar no santuário. O santuário é o lugar santo do santo. E você vai ver isso. Ó, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho. Quando a gente atravessa esse portal, é um novo e vivo caminho. A nossa fé ela é racional nesse entendimento. Que ele nos consagrou pelo véu. Por que ele está falando isso? Lembra que o véu no tabernáculo era o lugar que fazia a divisão entre o lugar santo e o lugar santo do santo? Então, pela morte, pelo sangue, ele está dizendo, na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Pelo véu eu tenho acesso agora ao lugar inacessível. Nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela morte dele. 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse sacerdote é o Espírito Santo. Tá? Vamos lá. Cheguemos com verdadeiro coração. Olha aquele acesso. Onde a gente busca ele de todo o coração. Em pureza e certeza de fé. Ou seja, quando nós falamos que nós temos a nossa fé racional, a fé racional me traz convicção por causa das experiências. Amém? Essa fé racional, através das experiências, vai me dar convicção de emuná. Eu vou com ousadia, eu vou atravessar esse portal, essa emuná. Amém, irmão? Os irmãos estão acompanhando a ideia aqui? E tendo os corações purificados da má consciência. O que é a má consciência? A má consciência realmente é aquilo que está na nossa mente. É aquilo que você impede você de ter esse lugar inacessível. Entendeu? Ou seja, se eu priorizar mais as coisas que eu quero, mais as coisas carnais, eu vou ter preguiça de ler, eu vou ter preguiça de orar. E isso é a minha má consciência. Tá? Isso é a má consciência. Vamos lá. E o corpo lavado com a água limpa. Tá bom. Coloca 23. Retendo, pois, a firme confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que prometeu. Pronto. Vamos pular que a hora está embora. Os irmãos entenderam essa conexão? Nós ficamos só um Pai Nosso que está no céu. Quebrou. Nós vamos ter que entrar de novo no VCP terça-feira mesmo para dar continuidade a isso aqui. Não vai dar para entender nada. Tem coisa aqui muito profunda. Por isso que eu queria que os irmãos, levem a sério. Porque é algo muito profundo que a gente precisa aprender, entender. Porque realmente a gente tem uma fé, uma emuná racional, um culto racional, um entendimento racional. Senão, a gente é levado com meras explicações, com bobas explicações, com explicações pela metade, com entendimento disfuncional, equivocado. E quando a gente não tem essa conexão, por que a gente entra no pavilhão? Por que a gente entra nesse nível? Para ter o que dele? Eu falei, para ter o que? Direcionamento. E toda vez que nós temos um direcionamento com Deus, o direcionamento com Deus não traz confusão. O direcionamento com Deus não traz contradição. Ah, Deus me falou isso. Eu conheço pessoas que Deus falou do mesmo assunto 3 vezes. 3 teorias diferentes. Era para ir, não era para ir. Era para voltar, não era para voltar. Era para entrar, não era para entrar. Que direcionamento é esse? E que Deus que falou isso? Porque quando você está dentro da emuná, quando você está em conexão, quando você está em direcionamento, Deus não fala uma coisa, errei, não era. Volta. Rebobina ele. Tem isso. Ou Deus falou, Deus não falou. Amém? Então, quando a gente tem realmente esse entendimento de conexão, de direcionamento, e Deus diz, faz, fica, vai. É direcionamento. Se depois ele dizer, não era não, eu me equivoquei. Então não foi Deus que falou contigo. Então que relacionamento é esse? Os irmãos estão entendendo? Não, a gente tem que ser bem claro. Parece até que o pastor Márcio está sendo assim meio duro. Não. Nós temos que trazer clareza à obscuridade da nossa mente. É assim. Então, assim, não dá para titubear em 2 pensamentos, não dá para titubear em duas falas, não dá para contar com um irmão que falava, tanto o Espírito me falou. O Espírito me falou, irmão, para lá, tem o Espírito de porco e tem o Espírito Santo. Qual foi deles que te falou? Foi o Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo. Amém, então, para eu saber, né? Porque a gente tem que ter direcionamento. Se é o Espírito Santo,
tem confirmação, testifica. Não, tem mais coisa para colocar ainda. Não? Vai escrevendo, que é isso aí. Tá. Passamos então pela emuná. E aí o que a gente busca aqui? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Eu não vou falar sobre santificado, eu já falei domingos, não lembro, né? Que é santo, santificado. Ah. Vamos lá, vamos ver que a gente corre o tempo aqui. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino, está totalmente ligado, seja feita a tua vontade na terra como no céu, está totalmente ligado a isso que a gente acabou de falar. Né? E aí é interessante, nesse venha o teu reino, quando o Senhor fala aqui, ó, venha o teu reino, é Tavô Mahut-Ra. Isso está em hebraico. A pronúncia é essa, mas está escrito totalmente diferente. Se eu fosse ler como é que estava escrito, está Mal-Kuhu Tekar. Mas é Mahut-Ra. Tavô Mahut-Ra. Venha a glória ou poder. O significado é isso. Venha a glória ou poder do teu reino. Não é venha a nós o teu reino. Venha a glória ou poder. Na tradução original, no hebraico, é venha a glória e o poder do teu reino. Aí tem a continuidade disso aí. Mas antes de entrar na continuidade, olha o que diz aqui. Meu Deus, sangue de Jesus. Aqui. Tavó. Mahut-Ra. Só que a palavra separada de ver a glória, o poder e o teu reino é Mahud. Só a parte. Sem enterrar. Mahud, tem enterrar. Só a palavra Mahud fala soberania que serve. Paulo entende isso quando ele escreve em Filipenses capítulo 2. Coloca para mim, Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas eu só vou falar aqui rápido para os irmãos acompanhem depois ali. Tá? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. É isso que Paulo está trazendo como definição de Mahud, a soberania que serve. Ou seja, escute, Mahud, a soberania que serve. Mahut-Ra, venha a nós o teu reino. Tavô Mahut-Ra seria venha a nós o teu reino, que tem poder e glória. Tá, mas só Mahud fala a soberania que serve. Então, para lá, deixa eu entender. O poder que esse reino me traz, ou a glória que esse reino tem, se dá quando a soberania é despojada e ela está a serviço. Ou seja, ele deixa toda a sua soberania, glória, poder para vir servir. E aí, se ele que é o Senhor, serve, aí eu pergunto para os irmãos, os servos são melhor do que o Senhor? Se o Senhor, o poder e a glória dele, do reino, é servir, está à disposição, ser solícito, é o poder e a glória do reino. Então ele se desposa, Paulo escrevendo a Filipenses, diz que ele se dispe de si mesmo, do poder, da glória, para servir. Só que aí ele diz assim, seja feita a tua vontade na terra, como ela no céu. Ou seja, eu preciso dar uma resposta em alinhamento que está no céu. O que eu espero, a minha expectativa e aquilo que eu respondo está em alinhamento que é no céu. Ou seja, se o servo, se ele que é o mais poderoso, ele se despoja para servir, qual é a resposta que nós temos que dar? Em alinhamento. Está a serviço. Servir. Cuidar. Aí quando a gente fala de cuidado mútuo, nós estamos falando de um povo que se propõe a servir, em cuidar mutuamente. Eu cuido de você, você cuida de mim. Isso é mútuo, entendeu? Eu te estendo a mão, você me estende a mão. Eu te ajudo, você me ajuda. Vocês não estão entendendo aí? Ele fala que o reino dele,
O poder e a glória, irmãos não estão entendendo isso? O poder e a glória desse reino está à disposição de servir. E ele está dizendo que eu preciso dar uma resposta, que a vontade dele, que está lá no céu, tem que estar mesmo aqui na terra. Então eu preciso dar uma resposta em alinhamento com esse entendimento. Eu preciso viver em alinhamento com esse entendimento, porque ele veio aqui na terra viver esse entendimento. O poder e a glória no serviço. Em servir. E ele diz assim para Pedro, Pedro, tu só pode ter comigo, estar comigo, viver o que eu estou vivendo, se você me deixar eu primeiro lavar os teus pés. Ainda, então lava pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Porque eu quero estar contigo. É o entendimento, irmãos, que nós estamos à disposição do céu. Nós somos resposta do céu. É o reino de Deus que se movimenta através da minha vida, da sua vida. É essa vontade na terra sendo estabelecida que ela é tratada primeiro no céu. Como é no céu? Então eu sou a resposta de um reino de poder. Tudo que eu faço tem poder. Quando eu estou servindo, há uma unção naquilo que eu estou servindo. Há poder naquilo que eu estou fazendo. Vocês não estão entendendo? É algo tão soberano, tão poderoso, que aquilo que você está dizendo, que está fazendo, é algo. Olha o que ele diz assim: se você der um copo de água para um dos meus pequeninos, para quem está dando? Para ele. Porque nós estamos estabelecendo a vontade. Quando ele diz: vinde bendito meu Pai, que por merece um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino não é o céu, não, irmão. Esse reino é o reino dele na terra. Um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque foi essa a ideia quando ele criou o homem, o mundo, para servir o reino, a extensão do reino de Deus, a extensão do reino do céu na terra, como o reino de Deus. Um reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive sede e me deste de beber. Serviço. Eu tive fome e me deste de comer. Serviço. Eu estive doente, foste me ver. Serviço. Eu fui estrangeiro, foste me hospedar. Serviço. Tive preso e foste me ver também. Serviço. Tudo serviço. E ele chama benditos. E para quem que ele chama de maldito? Para quando ele teve sede, ninguém deu de beber. Porque ele teve fome, ninguém deu de beber. Serviço. É o servo. É o nosso papel como igreja. No céu, na terra como no céu. Amém, irmãos? É por isso que essa palavra era para ser deixada lá mais para frente. Porque tem tanta coisa para a gente aprender para poder viver isso. Água para mim, por favor. Filho, traz uma água para mim. O senhor Rony já se levantou, filho. Filho. Ele dá um copo de água para um dos pequeninos. Eita, Senhor. Aquele que honra profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. É assim que funciona o reino. Aquele que quer ser maior, seja menor. Aquele que está à mesa, sirva primeiro. Vamos lá. Alguma dúvida aí? Não matamos aí então? Depois qualquer coisa a gente se conversa em particular. Vamos lá para a palavra no hebraico para na terra como no céu é Baretz Ken Kebahaim, do que Bahamaim. Tá? Eu vou mandar isso também. A palavra em hebraico não adianta escrever agora. Eu vou mandar e eu vou dizer assim, está no céu, vai estar escrito lá, que é complicado. É Baat, Ken, que é Bahamaim. Eu estou ficando bom nesse negócio aí. Eu estou falando para a Jô que eu entrei estou pagando uma chama-se Universidade do Reino, e para aprender. E eu falei, cara, como isso é esclarecedor? Como você vai tendo uma outra dimensão. Eu até aconselho para os irmãos, se os irmãos conseguirem fazer um curso de hebraico, faça. Olha, abra sua mente para tanta coisa. Tá? É tão bom você entender, ter outro entendimento a respeito do que é verdade. Porque, a princípio, a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, ela foi escrita para o judeu. Então, ali nós temos cultura, geografia da época. Para nós é mais complicado. Até para o grego, a primeira tradução do hebraico, do aramaico, foi para o grego. Do grego que veio toda
a transliteração, literação de traduções para todos os outros idiomas, é do grego. Então, do grego, eu falei que a fé, escute, olha, a fé nós chamamos de emuná. No grego, ela está putz. No grego, putz. Tem a mesma significado, ou, na verdade, sentido, de emuná. É bem assim mesmo. Vamos lá. Et lehem sukani. Pão nosso de cada dia. Tá? Na verdade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje é Hayon Lanu. Então, Et lehem sukani Hayon Lanu. Mas vamos lá. Toda vez que a palavra falar lehem, é pão. E quando se lembra de pão, está se falando pão de luta. A tradução para o judeu, quando ele ouve a palavra lehem, ele sabe que é pão. Por isso que a palavra, para vocês entenderem, a tradução de Belém é Ber-Helem. Ber-Helem. Porque Belém, a tradução de Belém é casa do pão. Por isso que é Ber-Helem. A pronúncia falada. Tá? Então lá, Helem, pão de luta. Por que pão de luta? Porque quando, Gênesis 3:17, quando o Senhor expulsa Adão, tira Adão do paraíso, ele diz agora, de agora em diante se lascou. Do suor do teu rosto vai viver. Pão de cada dia tu vai ter que plantar, vai ser uma guerra, vai ser uma luta, vai ter suor, vai ter dor. E esse sentido de lehem era que se também brigava-se, em tempos de fome, se brigava por causa do lehem, do pão, do trigo. Se matava por causa do trigo, do pão. E aí esse é o sentido de que ele está dizendo o pão nosso de cada dia. E é interessante quando ele usa assim, o lehem para trazer esse sentido de luta, diversidade, quer dizer, não é fácil, é difícil, é complicado. Mas ele diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Deus vai usar o nosso, a unidade, a coesão para prover. Quando muitas das vezes o milagre vai vir. O próprio Davi, no Salmo 37, 25, diz: fui moço, eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Aquele que vive a justiça, aquele que foi restaurado. É isso que ele quer dizer: justiça, restauração. O justo, o restaurado, desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, há um milagre, há um cuidado sobrenatural para com nossas vidas. E a única forma do milagre se estabelecer não é uma barra de ouro cair na cabeça de alguém, não. A única milagre de se estabelecer não é uma cesta de compra vindo, pá, quebra a telhada da tua casa e cai, não. É nosso. A unidade, a coesão. É Deus usando pessoas para te abençoar. Eu perguntei, outro dia eu estava vendo um pregador conhecido falar de um testemunho da casa dele. Casa dele não, da igreja dele. Uma irmã chegou para contar um testemunho a respeito de lehem. O cuidado do Senhor. Quando você está dentro do reino, o Senhor cuida. Quando você busca o Senhor de todo o coração, o Senhor busca. A filha de 3 anos pergunta para a mamãe: o que nós vamos comer, filha? Por enquanto não temos nada para comer, mas o Senhor vai prover o alimento. Isso era 11 horas. 11 horas. Aí ela pega uma concha, tá? O pastor que traz esse testemunho dessa irmã eu conheço, uma pessoa séria, é lá que serve lá na igreja onde ele preside, e ela pega a concha e diz assim: Senhor, oi, eu esqueci disso aqui, ele está gravando. Eu disse: Senhor, ela pega a concha aqui e diz: Papai do céu, nós não temos nada para comer agora. Eu estou com um pouquinho de fome. A mamãe disse que o Senhor vai providenciar. Papai do céu, quando o Senhor providenciar, o Senhor pode me trazer uma boneca? A minha está tão velhinha. O Senhor pode me trazer uma boneca? Aí o irmão dela, de 6 anos, grita lá:
que você está fazendo aí falando? Eu estou falando com Jesus, com o Papai do Céu. Era com Jesus. Não era o Papai do Céu, era Jesus, agora que eu lembrei. Eu estou falando com Jesus. Então pede para ele trazer também um biscoito passatempo, que eu quero. O de 6 anos falou para de 3. Pronto, desligou o telefone. Botou a concha no lugar. Esse irmão, que também era da própria igreja do pastor, empresário, ele estava no escritório dele. Quando o senhor falou com ele, se levanta, vai ao mercado e faz umas compras que eu vou te direcionar no mercado e leva para a irmã Maria. Ele fala, isso é conversa de mim mesmo. Isso é conversa de mim mesmo. Eu até falei para o pastor que a gente teve uma experiência bem parecida com esses dias agora, como testemunho. Você lembra que eu te falei isso? Bem parecida. Deus falou com uma pessoa e essa pessoa duvidou, que achou que era dela mesma. Aí, da noite para o dia, ela foi dormir e teve um sonho. E aí, ela, no sonho, o Senhor disse assim, eu já não falei contigo para você preparar isso e entregar para o meu servo e para a minha serva lá? Aí, no dia seguinte, ela veio entregar. E a mesma coisa aconteceu com esse empresário. Ele comeu, ele almoçou meio-dia na empresa e ele disse que bateu uma lomba nele. E se debruçou em cima da mesa do escritório, dormiu. Quando ele dormiu, o Senhor falou para ele assim, o que você está fazendo aí? Eu não já falei para ti se levantar, ir ao mercado, fazer as compras que eu vou te direcionar e levar para a irmã Maria? Você acordou, se despertou no susto, saiu e correu para lá. Encheu um carro. Depois o Senhor disse assim, encha mais um carro. No meio do carro, no meio do segundo carrinho cheio, o Senhor disse, agora vire a segunda... Aí fala, segundo corredor aí. No segundo corredor, o Senhor disse assim para ele assim, agora pega essa boneca aí. Aí ele foi pegar uma. Acho que é tão interessante que ele foi pegar uma. O Senhor falou, epa, não é essa. É essa aqui. Era mais cara. Essa daqui. Ele não entendeu nada. Está mandando tudo bem. Os caras. Aí ele pegou e disse assim, agora vai no corredor que você esqueceu de uma coisa. No outro corredor. Pega esse biscoito aí. Ele pegou 8 pacotes de passatempo. Chegou na casa da irmã Maria. Disse, irmã Maria, Deus me mandou te trazer essa provisão, me perdoa. Porque quando o Senhor me falou que era para trazer para o almoço, e eu não dei ouvido. Me desculpa fazê-lo almoçar tão tarde. Isso já era 2 horas. Me perdoe fazer a senhora almoçar tão tarde, mas o Senhor mandou te trazer essas compras. E trouxe compra. E a menina na porta. Aí ela assim, escuta, irmão João, o Papai do Céu não mandou minha boneca, não? Me perdoa. Mandou sim, peraí que eu vou buscar. Aí trouxe a boneca. Quando ela pegou a boneca, o menino gritou lá dentro. Ele mandou meu passatempo também. Deus cuida. É o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida. A gente precisa ter essas experiências. Deus cuida. E sabe qual é a coisa mais interessante? É a gente entender o mistério. Quando ele usa essa palavra aqui, ó, Rayon, significa o pão nosso de cada dia. Ele usa o mesmo princípio que ele usou no deserto, a porção de cada dia. Ou seja, meu relacionamento com ele tem que entender que a porção de hoje é para hoje, a porção desse mês é para esse mês, a porção de agora é para agora, a porção de agora, mas para amanhã o Senhor tem uma nova porção. Amém? É esse entendimento que a gente precisa ter. Amém, irmãos? É muita informação. Vamos deixar... Tem mais 2 coisas para frente. A gente não pode liberar tudo. Eu queria que os irmãos vissem um dia. Vamos comentar isso dentro do nosso grupo. A gente achar um dia para fazer 1 hora só. Para a gente consegue adiantar o conteúdo. Amém, queridos? Pastor? Pode falar. De? Ah, tá. Vai ser um domingo mais cedo,
um domingo mais cedo, um sábado, uma quarta, uma sexta. É uma horinha mais só. Esse Que